Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando aqui juntos estudamos, não é? Estudamos juntos o Evangelho narrado por Mateus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Nós que vamos entrar hoje no capítulo 26 da narração de Mateus. Vamos começar com a nossa mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos ver a mensagem 38, cujo título é Salvar-se. E Emmanuel destaca o versículo 15 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo então diz: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Emmanuel comenta as palavras de Paulo a Timóteo. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos, que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Então, Jesus veio e, quando partiu, o mundo continuava, aparentemente, a mesma coisa, até porque ele saiu daqui sacrificado pelos próprios homens em sua sanha pelo poder mundano, não é? Aparentemente, aos olhos do mundo, como um derrotado. E Emmanuel continua. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as sandálias do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém a si mesmo para educar
os outros. Claro que não nos esquecendo que essa educação não se faz com meras palavras, e sim com a força do exemplo, que foi mesmo o que Emmanuel também destaca aqui. As criaturas, ao toque do exemplo, vem primeiro, e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. Salvar-se. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que chegam diariamente até nós, Senhor, buscando oferecer-nos recursos para prosseguirmos na nossa jornada da melhor forma e, através do esforço que nos cabe, Senhor, conquistarmos, enfim, a tranquilidade das nossas consciências. Abençoa-nos nessa jornada, Senhor, e nesses desafios. Abençoa aos nossos afetos queridos, mas igualmente a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Rogamos-te, Senhor, no dia de hoje, pelo nosso companheiro, esposo da nossa querida Thelma, que se encontra hospitalizado, para que, e sabemos que está sendo amparado, como todos os que estão necessitados são amparados, mas aqui te rogamos pelo nosso companheiro, ajuda-nos, Senhor, a mantermos em nós a paz necessária para prosseguirmos principalmente diante das tempestades da vida. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bem, como dissemos, vamos começar o capítulo 26. Jesus já chegou em Jerusalém, não é? E agora os momentos vão se tornando cada vez mais difíceis, e dizemos difíceis principalmente mesmo para nós, porque vemos, não é, toda a trama tão escura que foi tecida para, vamos dizer assim, levar ao madeiro aquele que não tinha nada do que reparar ou corrigir, mas que tudo sofreu por amor, como assim já havia sido predito lá no Antigo Testamento, séculos e séculos e séculos antes da sua chegada. E é isso que nós vamos ver aqui, bem logo no início do capítulo 26. No versículo 1 começa então a narração de Mateus. E sucedeu. Aqui, esse subtítulo desse trecho é Conspiração para matar Jesus. Versículo 1. E sucedeu que, concluindo todo esse discurso, vamos lembrar aqui, tudo o que aconteceu neste momento, no capítulo 24, no capítulo 25. Então, depois de chegar a Jerusalém, Jesus, no capítulo 24, vai trazer o sermão profético, vai falar de todas as dificuldades pelas quais ainda passaríamos até o momento em que o mundo deixaria de ser um mundo de misérias morais. E ele nos alerta, depois do sermão profético, da necessidade da vigilância. E também nos traz parábolas para representar isso. A parábola do servo vigilante, a parábola das 10 virgens. E, por último, ele faz a parábola dos talentos.
E, por último, ele traz a questão aqui, o ponto sobre o último julgamento, que é exatamente quando haverá a separação daqueles que herdarão a terra, como ele bem disse nas bem-aventuranças, e aqueles que não a herdarão, mas que continuarão sua jornada num novo planeta, mais, não é, afinizado com a sua vibração. Então, no início do capítulo 26, quando Mateus diz, concluindo todo esse discurso, é o discurso que ele fez sobre o julgamento, o último julgamento. E ele fez esse discurso e se dirigiu, então, aos seus discípulos. Aqui ele, então, não fala ao povo, ele fala aos seus discípulos. Sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, ele sabia até mesmo o tipo de morte que sofreria. É claro que não se daria nenhuma morte menor do que a mais infamante que houvesse para ter. A morte na cruz era a morte mais infamante que havia. Sabe aquela história de destruição de reputação? Então, queremos destruir a reputação de Jesus. Qual é a melhor morte para representar uma reputação desqualificada? Morte na cruz. Então, tudo muito... Quando se fala conspiração para matar, não era só matar. Havia que se tomar um cuidado para não transformá-lo em quê? Num mártir. Alguém que o povo lamentaria. Eles não queriam que o povo lamentasse a morte de Jesus. E realmente o povo não lamentou. Realmente o povo escolheu Barrabás e não Jesus. Então tudo foi muito bem. Mas não vamos esquecer que os nossos irmãos que ainda estão afinizados com o mal são extremamente inteligentes, não é? Só que é uma inteligência voltada para o mal. Então, tudo muito bem pensado, premeditado. O que é interessante é que é tudo muito bem pensado, premeditado. Aparentemente, todos os seus objetivos foram alcançados, não foram? Foram. Jesus foi preso, foi crucificado, foi desqualificado. Mas o que eles não contavam é que fazer-se algo num determinado momento não significa que aquele algo seja uma vitória ou uma derrota. Para isso, vamos ver o quê? As consequências disto. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que quando se mata um homem, e já trouxemos isso até aqui, não é? Quando se mata um homem, pensa-se que, matando-se o homem, mata-se a ideia, mas a ideia não morre com o homem. Jesus morreu, vamos dizer assim, não é? Naquele madeiro, mas as suas ideias não morreram. Por quê? Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eram a expressão da verdade. A única coisa que morre definitivamente no tempo é a mentira, o desengano, a falsidade. A verdade, ela permanece viva. Por quê? Porque a verdade, mesmo quando aparentemente parece desaparecida, não está. Está soterrada. Os homens tentam muitas vezes, o ser humano, claro, não é? Nós ainda tentamos, muitas vezes, nós aqui deste mundo de provas e expiações, ainda tão imperfeitos, muitas vezes nós tentamos sufocar a verdade para atender a
interesses particulares. Ainda vemos isso no mundo acontecer e ainda vamos ver um tempo. Por quê? Porque ainda é um mundo de espíritos imperfeitos que são dados a isso. Então, tudo segue. Vejamos aqui, conspiração para matar Jesus. Então, essa conspiração era o quê? Um plano, um planejamento. A luz também planeja? A luz também planeja. A própria chegada de Jesus, acabamos de dizer, não é? Que lá no Antigo Testamento já haviam as profecias da chegada do Messias, do que ele passaria. Então, olha o planejamento. Séculos e séculos antes de planejamento. Então, nós temos, sim, a inteligência, a razão. Quando nós temos objetivos, nós construímos planejamentos para atingir os objetivos. É isso que a inteligência nos induz a fazer, porque faz todo sentido. Mas nós seremos responsáveis pelos planos que fazemos e vamos assumir a responsabilidade nas suas consequências. E Jesus diz aos seus discípulos, né? Repetindo, sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, reunindo-se, aí acabou a fala de Jesus, acabou essa cena. Agora, Mateus está narrando o que está acontecendo num outro momento, num outro lugar. Então, reunindo-se os sumos sacerdotes e os anciãos do povo no pátio interior da residência do sumo sacerdote, chamado Caifás, deliberaram que prenderiam ardilosamente a Jesus e o matariam. O que quer dizer isso de prender ardilosamente? Não poderia ser uma prisão ostensiva no meio do povo. A tropa chegando, Jesus lá pregando, curando, e a tropa chegando e colocando as mãos em Jesus e levando-o preso. Não poderia ser assim. Porque o povo, se ele estava ali, não é? Pregando, o povo estaria ali magnetizado pela sua presença. Então, não. Aquilo deveria ser feito de uma forma, como ele bem diz aqui, de uma forma ardilosa. Porque quando Jesus foi mostrado ao povo, Jesus já estava o quê? Ferido. Jesus já estava com suas roupas rasgadas. Não vamos esquecer que não eram pessoas do século XXI que estavam vendo aquele homem. Eram pessoas de há 2000 anos atrás. Hoje em dia, se nós víssemos uma cena dessa, poderíamos pensar, mas que vileza, que atentado aos direitos humanos, isso é uma indignidade. Não pensaríamos isso? Pensaríamos de qualquer pessoa que fosse colocada naquela condição. Mas há 2000 anos atrás, quando nós víamos alguém preso, despojado da sua dignidade, maltratado, e sendo apresentado como um malfeitor, nada difícil se levássemos isso como verdade e ainda sentíssemos merecido isso. É assim que terminam pessoas desse tipo. Então é um enganador. Então ele é um subversivo. Não é difícil. Não vamos esquecer que esses homens do templo... Desculpa. Engasguei. Não vamos esquecer que os homens do templo, eles têm uma posição social muito relevante. O povo acredita neles, eles são pessoas assim de referência. Então, o que eles falam pesa.
O que eles falam pesa. Jesus ali todo desfigurado. Fica difícil muitas vezes, para quem não tem um preparo, e há 2000 anos não tínhamos preparo mental para lidar com esse tipo de situação. Era muito difícil que fosse diferente, né? Não precisava nem haver assim, essa questão dessas profecias. É tão fácil nós dizermos o que vai acontecer quando nós conhecemos muito bem o contexto ou as pessoas do contexto. Quando nós conhecemos muito bem uma pessoa, nós sabemos o que ela vai fazer e o tipo de escolha que ela vai fazer também. Porque nós conhecemos aquela pessoa. Aquilo não nos surpreende. No mundo de há 2000 anos, e eu nem, né? A gente pensa assim, e se Jesus aparecesse hoje? E se Jesus aparecesse hoje? Será que ele seria crucificado? Seria reconhecido? Não é interessante? Mas Jesus não vai aparecer de novo dentro dessas condições. Já vão ser o quê? Outras condições. Ele chegou há 2000 anos num estábulo. Ele chegou discretamente, não chegou? Embora os anjos tenham cantado hosanas ao Senhor e os pastores tivessem visto, mas os pastores. Ele chegou discreto. Ele não chegou ostensivo no seu papel de governador do planeta. Mas quando ele voltar, e dizemos quando ele voltar, no sentido desse momento de separação, não é? Em que nós não sabemos como se dará, mas ele disse que voltará. Então, nós estamos usando os termos que ele disse, o termo que ele falou. Não é? Quando ele voltar, ele vai voltar discreto. Hein, Tatiana? Volta discreto, Jesus? Jesus vai chegar como o governador. Agora olha, eu estou chegando para fazer o que tem que ser feito, porque todo o preparo já foi feito, já foi dada oportunidade para quem tinha que se preparar para ficar, já está tudo certo. Então, não é preciso mais, vamos dizer assim, manter-se essa descrição. A descrição de Jesus, ela nos deixou confortáveis. Vamos pensar. Embora ele tenha dito, meu amigo é aquele que faz o que eu mando. Esse é o meu amigo. Ele disse isso. Mas o tempo todo ele sempre diz, se quiseres me seguir, ele sempre coloca a escolha. Mas ele disse, aquele que quer ser meu amigo faz o que eu mando. Não é o que eu peço, o que eu solicito. É o que eu mando. Por que ele pode dizer que ele manda? Porque manda quem pode, não é? Que diz o ditado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, ele fala a verdade. Mas chegou discreto e nos deixou confortáveis para assimilarmos a sua mensagem pela luz da mensagem. Porque o evangelho não é de Jesus. Jesus foi quem nos trouxe. O evangelho é uma revelação das leis de Deus. Então, ele nos deixou muito confortáveis para termos o nosso tempo de exercitarmos durante todos esses séculos as suas lições. Ainda teremos muito que exercitar no futuro, séculos e mais séculos e mais séculos que ainda vamos ter que exercitar. Mas, vamos dizer assim, esse primeiro período que vai marcar um novo tempo para o planeta Terra, esse não vai ser tão longo. Agora já sabemos, não é? Já estamos mesmo no processo de transformação. Cristina, então vai ser até 2030? Pode levar um século ainda, ou 2.
Nós ficamos ansiosos, não ficamos? Parece que é para amanhã. Não parece que é uma coisa meio para amanhã? Mas Jesus falou o quê? Que nem ele sabia o dia e a hora, só quem sabe é o Pai. Então, nos mantenhamos serenos com relação a essa questão do tempo, não é? Então, reunindo-se, já vimos aqui, né? Chamado Caifás, deliberaram que prenderiam ardilosamente a Jesus e o matariam. Não é assim, vamos prendê-lo para ver o que vamos fazer com ele. Já sabiam o que iam fazer com ele. Estava decidido. Jesus seria preso para ser morto. Mas diziam, não durante a festa. Qual festa? Da Páscoa. Para que não ocorra tumulto entre o povo. Então, sempre o povo é um elemento muito importante. Porque é o povo, eles são chefes de quem? Do povo. Se o povo estiver contra eles, eles são chefes de quem? De ninguém. Não é? Então, é importante manter o povo ali na posição que ele ocupa, para que eles continuem agindo sobre esse povo. Não é? Então, não durante a festa. Vamos fazer tudo muito, muito inteligente o plano? Com certeza, inteligente. Vocês estão me ouvindo picado ou estão me ouvindo corrente? Corrente? Ah, tá. Porque de vez em quando a imagem parece que congela, mas tudo bem. Para que não ocorra tumulto entre o povo. Então, vamos fazer tudo para quê? Porque qualquer tumulto pode fazer com que aqueles que estão segurando as cordinhas, né, percam o controle de uma situação. Eles determinaram o que ia acontecer, mas existia um fator que tinha que ser neutralizado, que é um fator de muita força, que ali, né, representava o povo. Depois, então, isso ficou deliberado, e Jesus sabia disso tudo. Jesus sabia que estava muito próximo, e aí não é muito próximo, muito tempo. Estava para acontecer dias. Então, até o final da Páscoa. Tanto que a Páscoa para os judeus é uma. A Páscoa para os cristãos é outra. Por que a Páscoa dos judeus ela passou a ser tão significativa para nós? Porque foi na Páscoa dos judeus que Jesus foi morto. E aí passou a ser a Páscoa dos cristãos. Páscoa quer dizer libertação. Para os judeus, era a festa que marcava a libertação do povo judeu do jugo egípcio. Mas, para os cristãos, passou a ser a libertação através da crucificação, da ressurreição, da mensagem que Jesus trouxe na ressurreição, de que a morte liberta para a vida eterna. Então, é essa libertação da qual a Páscoa cristã fala. E aí nós vemos os símbolos da Páscoa, não é? Nós temos o ovo, que é o símbolo da vida, não é? Ali o ovo também, quando a casquinha rompe, liberta o pintinho, não liberta? Então, também a vida, ela está sempre sendo o quê? Liberada. O símbolo do coelho. Por que o coelho para levar o ovo? O que o ovo tem a ver com o coelho? Símbolos da vida, de uma vida intensa, porque o coelho é um animal muito fértil, que produz muita vida. Então, todos esses simbolismos, eles têm o seu quê e o seu porquê, que muitas vezes a gente vai esquecendo no passar dos anos. Mas é bom a gente lembrar. Os símbolos, eles são sempre ricos. Mas não vamos esquecer que os símbolos estão vindo na esteira do fato. Certo? Qual é o fato? O fato é a morte, a crucificação de Jesus
e a ressurreição com a lição de que a morte não existe e de que a vida flui. Daí tudo o que ele disse é importante para que façamos o bem aqui, porque o que fazemos aqui vai determinar para onde vamos depois disto. E aí o que vai acontecer depois dessa passagem? Vamos entrar aqui na unção em Belém. Jesus nasceu, cresceu, era uma família pobre, seu pai era carpinteiro, não é isso? E em toda a história de Jesus, nós vamos ver ele, assim, dentro de contextos, muito frequentemente na casa de alguém, não é? Porque ele não tinha uma casa própria, estava sempre sendo assim, recebido na casa de um, comendo na casa de outro. Os próprios apóstolos, eles tinham, Mateus era o que cuidava era o tesoureiro, não é? Do grupo, cuidava dos recursos para ver como é que eles iam se manter, como iam comer e tudo mais. Mas Jesus ganhou algum presente em vida por qualquer coisa? Podem acenar com a cabeça. O que vocês acham? Jesus ganhou algum presente em vida? Sim, olha, um presente para o senhor. Olha, eu trouxe aqui uma sandália para o senhor, eu trouxe aqui um... Ganhou? Vocês lembram de alguma coisa que ele tenha ganho? Jesus nunca ganhou nada, mas aqui ele vai ganhar alguma coisa. Então, nós vamos ver que uma pessoa, em toda a sua vida, aqui conosco, num determinado momento, ofereceu a ele um presente. Não foi um presente qualquer, era um presente caro. E ele aceitou. Mas espera aí, não é dar de graça, o que de graça recebestes? Como assim ele aceitou um presente? Isso não está muito correto. Mas quem foi que aceitou o presente? Não foi uma pessoa cheia de vícios morais como nós, foi? Foi Jesus. Algum motivo ele devia ter, não? Jesus aceitou um presente. Qual motivo Jesus teria para aceitar um presente? Porque isso vai valer de quê? Tudo o que ele fez vale de quê? De exemplo, não vale? Então vamos ver quem foi que presenteou Jesus. A Renata está curiosa, né, Renata? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, claro que Simão já não era mais leproso, né? Já tinha sido curado, mas fica o apelido, né? Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento caríssimo e o derramou sobre sua cabeça, enquanto estava reclinado à mesa. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se. E temos até assim lindas pinturas desse momento, não é? Em que ela usa os cabelos para enxugar, não é? Jesus, coisa linda, né? As mulheres com aqueles cabelos enormes, né? Então ela usa os próprios cabelos para... muito lindo. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo... Olha os discípulos, quanta amorosidade com o mestre, né? Ele já tinha dito que ia ser preso, ia ser crucificado, mas quando você é o forte do grupo, alguém aqui é visto como forte do grupo? O forte da família, o esteio, aquele que, quando está todo mundo fraco, todo mundo vai para essa pessoa. Essa pessoa pode chorar? Às vezes nem chorar. Às vezes. Ah, que bom, Mônica, que você acha que no seu tem espaço, porque tem lugares que você não tem espaço nem para isso. Você vai chorar, mas as pessoas não vão te dar muita atenção. Sabe por quê? Porque você é forte. Ah, você é forte. Ah, ela está chorando, mas ela é forte. Entendeu? Então,
é um pouco complicado, não é? Porque é claro que temos momentos que até os fortes querem colo, até os fortes, porque nós somos fortes de um mundo de sombras. A nossa força vai até a metade da página 1. Até porque, como diz o Salmo, tudo posso naquele que me fortalece. Da onde vem a nossa força? Não é? Os discípulos amorosos, caridosos. Os discípulos são pessoas comuns, gente, não são espíritos superiores. Jesus escolheu pessoas como nós, para que nós pudéssemos nos espelhar neles, porque senão ia ficar muito difícil, né? Jesus já é um espírito puro. Se os apóstolos fossem também espíritos superiores, não. Então nós vamos ver várias mazelas humanas ali nos apóstolos. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que esse desperdício? Maldade. Pois este unguento podia ser vendido por muito e ser dado aos pobres. Aqui entra aquele ponto, não é? Sobre o essencial e o supérfluo. Então, é muito nobre quando a pessoa abre mão do supérfluo para ajudar os necessitados. Mas Jesus estava aceitando aquilo. Quando algumas coisas acontecem na nossa vida e que nós ficamos assim, como é que o Senhor permite que uma coisa dessa aconteça na minha vida? Podemos ter dúvidas, interrogações, como os apóstolos tiveram também. Mas o que nós vamos ver? Que se o alto permite que alguma coisa que achamos que não deveria acontecer, aconteça, é porque existe uma razão justa. Existe uma razão justa. E antes que nos apressemos em recriminar a providência divina, vamos lembrar até mesmo dessa passagem. Alguma coisa está acontecendo que eu acho que não devia estar acontecendo, mas se está acontecendo, precisa haver uma justa razão, senão não estaria acontecendo. E vejamos então. Para que esse desperdício, pois esse unguento pode ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Ao saber disso, Jesus lhe disse, quando aqui Mateus diz, ao saber disso, vocês acham que a pessoa disse assim na cara de Jesus isso? Não, não foi na cara. Mas na hora em que ele disse, em qualquer lugar que tenha sido, atrás do sicômoro, conversando com o coleguinha, na hora que ele pensou e falou, Jesus soube. Por quê? Porque ele sabe, é assim, né? Espírito puro sabe transparentemente o que pensamos e sentimos. Então, na hora que aconteceu, ele soube. Pensamos, como é que ele pode ter ouvido? Ouvindo. Então, ao saber disso, Jesus lhes disse, por que dás trabalho a esta mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Pois ao derramar este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Porque àquela época era comum que os corpos, antes de serem enterrados, lembrando que não eram enterrados em caixões nem em covas, eram enterrados em cavernas, não é? Como Jesus foi, eram envolvidos em linho, primeiro ungidos, depois envolvidos, né, em linho e colocados ali
na sepultura, que era uma caverna com aquela pedra que fecha. Ela o ungiu, mas também depois Nicodemos, não aquele Nicodemos, um outro Nicodemos, também um homem abastado, trouxe um unguento também caro para ungir o corpo de Jesus. Foi exatamente nesse momento, né, que também não havia corpo ali para ser ungido. Bom, isso é depois, né? Mas vamos voltar aqui. Então, aquela mulher estava fazendo um bem a ele, já estava ungindo o seu corpo lembrando a eles, olha que carinho de Jesus. Eles ali preocupados com A, com B, com C, se protegendo da realidade, porque quando a gente sabe que alguma coisa ruim vai acontecer a alguém que a gente ama, e a gente tenta não pensar nisso, e tipo assim, não é besteira, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E Jesus lembrando assim, olha, está ungindo o meu corpo, obrigando eles a enfrentar. Que sim, ele iria morrer. Porque eles achavam, não, isso não vai acontecer com o Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E ele ali reforçando com eles, ajudando-os a enfrentar a realidade. E mesmo assim, quando ele foi preso, ficaram em choque na mesma, né? Porque é muito difícil mesmo. Por mais que, e seja Jesus a dizer, como um médico pode nos dizer também de um familiar querido, no seu prognóstico não muito favorável, e às vezes a pessoa se protege e diz assim, não, bobagem. Não é? Uma vez conversando com um médico cardiologista, ele falou assim, não, quando o familiar não quer ouvir, ele não ouve. Nós dizemos, olha, a previsão não é positiva, não deve passar de uns 2, 3 dias, e o familiar responder assim, doutor, mas vai ficar bem, daqui a pouco ele recebe alta, né? Eu não ouviu nada que ele disse. E o médico estava contando isso, né? Então, quando as pessoas querem se defender emocionalmente, não é, dessa realidade, elas se defendem não registrando o fato. E é claro que Jesus via que eles estavam fragilizados, porque se sentiam ameaçados toda vez que ele dizia que ia se afastar. Não é? Então, ele estava ali, ajudando-os a enfrentar aquela realidade. Olha, ela está ungindo o meu corpo. Por quê? Porque está preparando-o para a sepultura. No versículo 13. Em verdade vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho no mundo inteiro, olha só, outra fala profética de Jesus. Jesus está dizendo que o evangelho seria proclamado no mundo inteiro. Ora, estava ali só naquela regiãozinha e Jesus fala isso. Então ele está ali falando o quê? De um futuro distante. Onde quer que seja proclamado este evangelho no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Olha só, que pessoa importante. Ela teve um olhar caridoso com Jesus. Ela teve um olhar de caridade para com Jesus. Jesus era visto como o homem que praticava caridade. Aquele homem ali cura, aquele homem ali dá, aquele homem ali serve, aquele homem ali não pensa em si, só pensa no outro. Ela olhou para Jesus com um olhar diferente. O que tinha no olhar daquela mulher? Uma gratidão. Fala, Renata? Caridade, não é? Caridade. Então, ele é um homem tão bom, por que ele não pode também receber o carinho daqueles que estão tão felizes de tê-lo ali junto? Essa caridade de reconhecimento, de gratidão. Caridade no sentido que é um amor em ação. Ela amava Jesus
e colocou num gesto aquele amor, num gesto materializado aquele amor. Nós falamos em caridade até no sentido assim de fazer o bem. Jesus estava magoado com a humanidade? Claro que não. Jesus não estava magoado, ressentido com o povo do templo. Não, os discípulos o abandonaram. Ele não ficou magoado com nada disso. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. Ele ficava triste, vamos dizer assim, talvez imaginando o quanto eles ficariam tristes. Sabe quando a gente fica triste pelo outro? Não por si, mas pelo que eles ainda iriam talvez passar, pelas desilusões, mas porque ele é puro e eu não sou, não é? Eu ainda vejo isso, né? Talvez ficasse alegre, porque tudo aquilo levaria ao quê? Ao aprendizado, ao crescimento, é assim que se cresce, não é? Tendo experiências. E aquelas experiências eram naturais também, que eles iriam passar por todas elas. Então, aquela mulher teve um olhar totalmente diferenciado. Ela olhou Jesus como ninguém até ali tinha olhado, como alguém que era merecedor de receber algo e não apenas dar. Isso na nossa vida também é muito significativo, porque muitas pessoas, ou algumas, ou uma que seja, na nossa vida, nos grupos, muitas vezes são aquelas a que escuta, até aquela pessoa que escuta, não tem problema, né? Ninguém pergunta para ela como ela está. Por quê? Porque a função dela é escutar. Se ela passasse a precisar ser escutada, quem escuta? É muito interessante. O ser humano é uma fofura. Nós somos fofos mesmo, né? Então é isso. Nós vamos distribuindo papéis, todo mundo se adequa aos papéis. E nós temos que tomar muita atenção, porque se nós formos exatamente essa pessoa do grupo que escuta, que compreende, que isso, que aquilo, temos também que mostrar que somos humanos, não é? E vai ter momentos em que sim, eu vou chorar, eu quero também um ombro amigo, que eu tenho um problema que eu preciso falar. E se eu for esperar o outro reconhecer em mim isso, pode ser que eu fique sem esse espaço, não pode? Eu tenho que ajudar os meus companheiros de contexto de vida a também entender esse meu outro lado. Sim, existe um lado que já escuta, que já serve, que já atende, mas isso não anula a realidade de nós ainda termos o outro lado. O lado que ainda precisa falar, que precisa de ombro quando quer chorar, que precisa compreender os momentos de fraqueza. Não é? Porque aqui não temos espíritos luminares, somos todos juntos e misturados, né? Então, ora temos um que é mais forte, um que é mais fraco, depois amanhã o outro é mais fraco e o outro é mais forte. Gostamos muito de reconhecer quando temos pessoas em que podemos nos apoiar. Mas vamos lá voltar. Aquela pessoa que está nos apoiando não é um espírito puro como Jesus. E mesmo ele destacou a relevância daquele coração que veio até ele para doar a ele. Uma figura realmente para a gente pensar um pouco sobre esse papel dessa mulher, não é? Em toda a história da passagem de Jesus entre nós. E aí nós vamos ter uma passagem que é pequena. Judas negocia a entrega de Jesus. O que ela tem de pequena, ela tem de complicada, né? Então, um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes. Vamos lembrar que eram 2 Judas no grupo dos apóstolos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse: que quereis me dar? E eu vos entregarei ele. Que quereis me dar? É quase como se ele dissesse assim, não é nem pelo valor, né? Que quereis dar? Podia ser qualquer coisa, não podia? Ele queria entregar Jesus e não era pelo dinheiro.
qualquer coisa que eles oferecessem, não era por isso. Talvez para que eles acreditassem, não é? Que ele realmente queria entregar Jesus, só poderia ser por dinheiro. Mas não era. No caso de Judas, não era. Né? Judas achou que Jesus não se deixaria ser preso e que chamaria seus anjos e tomaria o poder. Tomaria o poder. Desceria com os anjos, assim, olha, eu cheguei aqui discreto, mas Judas, né? Judas é o cabeça, né? Muito, né? À frente do seu tempo, me colocou numa saia justa, então eu vou descer aqui os anjos e vou instalar o meu reino aqui na terra. A gente escuta isso e fica realmente com muita pena de Judas, né? Porque ele não entendeu foi nada. Por quê? Porque ele materializou tudo. Ele vai instalar o reino dele aqui. Óbvio, ele instalando o reino dele aqui, Judas é um dos apóstolos, ia estar mais ou menos, né? Talvez, né? Mas nem isso. Vamos pensar. Se ele trai Jesus, ele estaria entre... É quase também como se ele fizesse uma forçação de barra, né? Uma forçação de barra, mas se colocaria ali em xeque. Ele se colocaria em xeque. Jesus não descobriria? Vamos saber. Vamos lá ver o que aconteceu. Eles ofereceram 30 pratas, 30 moedas de prata. E desde então procuravam uma boa ocasião para o entregar. Aqui há uma nota dizendo que essa moeda de prata era um denário, né? Então ele recebeu 30 denários. Era o dinheiro à beça. Os preparativos para a Páscoa, lembra? Faltavam 2 dias para a Páscoa dos judeus. Jesus já tinha dito. No primeiro dia de festa dos pães ázimos, por que essa história de festa do pão ázimo? Lembra que nós falamos que essa Páscoa dos judeus é a libertação do povo judeu do jugo egípcio? Né? Porque os judeus ficaram muitos e muitos anos como escravos, né? como escravos, né? Como um povo escravo lá, escravizado no Egito. Aí veio Moisés, não é? Libertou o povo e levou o povo para o deserto. E tinham que atravessar o deserto para chegar a Canaã, a terra prometida. E Moisés ficou rodando com o povo 40 anos no deserto. É um deserto curto, gente, é muito curto. Mas toda a geração que saiu do Egito não podia entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque era uma geração cheia de vícios. Vícios daquele tempo do cativeiro, daquelas crenças que acabaram assimilando muitas do povo egípcio. Então Moisés ficou com eles ali no deserto. E no deserto o que se come? Tem fermento para fazer o pão fofinho? O pão ázimo é um pão sem fermento. É um pão chapado, é um pão muito sem graça, que os judeus continuam comendo na Páscoa deles. Porque tem toda essa representação pascualina da libertação do povo. Ainda é assim. E eles fazem todas aquelas comidas que representam muito essa Páscoa do povo judeu. Então, essa festa dos pães ázimos é um dos rituais lá, um dos ingredientes da Páscoa judaica. Então, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos a Páscoa para comer? Ele disse. Lembra quando ele foi entrar em Jerusalém? Ele disse para 2 discípulos entrarem na cidade, procurarem a fulano tal, para buscar o jumentinho e o filhote, a jumenta com o filhotinho do jumento, e levasse até eles, e disse a quem procurar o que eles tinham que dizer para a pessoa que depois devolveriam. Ele vai fazer a mesma coisa agora. Ele disse, ide à cidade, há um tal homem, indicou qual seria o homem, e diga-lhe, o mestre diz, e toda vez que se manda alguém para falar em seu nome, eles vão falar como se fosse a pessoa falando. O meu tempo está próximo.
junto a ti faço a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, nós vamos ter em outro evangelista essa passagem até mais detalhada. Né? Nessa de Mateus não está tão detalhada. Então, eles vão achar a sala, né? Uma sala grande, e vão preparar aquela mesa grande para os 13, né? Os 12 mais Jesus. E a última ceia nós não vamos ver hoje, não é? Porque não vai dar tempo. A gente quer aproveitar bastante aqui a última ceia, que vai ser uma coisa assim bem cheia de muita coisa bacana para a gente ver. Vai ser a última ceia pascal. Pascal porque é de Páscoa, não é? Muito bem, hoje vimos então os 19 primeiros capítulos do capítulo 26 de Mateus. E na semana que vem, nós vamos então dar continuidade ao nosso capítulo 26. Ok. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por termos podido estar reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, Senhor. Que as Tuas bênçãos sigam conosco durante esta semana, aonde quer que estejamos, Senhor, com quem quer que estejamos. Obrigado por tudo, Mestre amado. Muito obrigada. Graças a Deus. Deixa eu parar a gravação.